A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Você sabe o que significa a palavra felicidade, não sabe? Pois muito bem. Então não necessito nem explicar. Felicidade é ter Jesus como pastor. E quem tem Ele como pastor é mais do que feliz. Amém? A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Diz assim a palavra de Deus. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ponto e vírgula. A tua vara, escuta aí, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fala comigo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Senhor, aqui estou. Fala agora ao meu coração, através da sua palavra, e ajuda-me a entender a sua palavra. Jesus, tu és o meu pastor. Fala comigo agora. Amém. Assentai-vos aí. Coloque a Bíblia no colo e vamos ouvir aquela trovoada de palmas para Ele. Oh, aleluia! Está fraco, irmão? Mais forte para Jesus, igreja! Aleluia! Amém? Irmãos, o título da leitura que lemos aqui já é uma mensagem. A felicidade de termos Jesus Cristo, de termos o Senhor como nosso pastor. Você sabe o que um pastor faz? O pastor, meus irmãos, todos os dias pela manhã, ele levanta bem cedo antes do sol sair. Ele toma o seu cajado na sua mão, vai lá no curral onde estão as ovelhas, abre aquela porteira, e ele então chama as ovelhas, e elas seguem o pastor, e esse por sua vez fica atrás delas, e elas vão caminhando à frente como de costume, até levar elas onde tem pastos, capim verde para elas comerem. Ele já vai levar elas para se alimentar. Depois que elas se alimentam um bocado, ele então conduz elas onde tem água, para que elas possam matar a sede. E depois disso aí o pastor volta com elas ao campo, e elas começam a pastar, umas deitam por ali, ficam por ali, os cordeirinhos, né, que são os novinhos, eles correm, pulam, brincam por ali, e o pastor está ali escolhendo o cajado de olho. Ele é o pastor, ele está ali olhando a ovelha de um lado que corre para lá, ele olha aquela outra, está sempre olhando, para que se porventura vier o inimigo, vier o lobo, vier o leão, vier o leopardo, vier o urso, ele tem como defender a sua ovelha, porque ele é o pastor. Muitas
meus irmãos, há pastores, segundo diz a Bíblia, que eles passam até noites no campo vigiando as suas ovelhas. Passam noites no campo vigiando as suas ovelhas. E então a Bíblia diz aqui, irmãos, que é felicidade o homem ter Jesus como seu pastor. É felicidade, porque nós estamos num campo muito grande, meus irmãos, onde tem muitas ovelhas, mas tem muitos lobos também. Tem muitos lobos também. E você sabe que quando Jesus é o pastor de uma pessoa, ele guia aquela pessoa onde tem alimentação para satisfazer, onde tem água limpa para essa pessoa tomar como ovelha. Então quando chega o momento, ele traz a pessoa para a casa dele para tomar a sua alimentação, para tomar a sua água, para receber a sua palavra, para sentir a alimentação em sua vida. Amém? Mas há momentos, meus irmãos, que o pastor guiando as ovelhas, você sabe que ele usa o cajado de realidade. Ele defende as ovelhas lutando. Ele luta contra o leão, luta contra o urso quando esse vem atacar as ovelhas. A Bíblia diz que Davi, ainda moço, muito jovem, ele era pastor de ovelhas. E quando Samuel foi lá na casa de Jessé em Belém, por ordem de Deus, para ungir um dos seus filhos a rei, todos os rapazes estavam lá, menos Davi, porque Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. E ele testemunha, meus irmãos, que quando ele foi lutar com Golias, diz a Bíblia que ele falou para Saul que ele estava tomando conta das ovelhas lá no campo, e de repente deu um leão lá e agarrou uma ovelha, e ele agarrou sua funda, agarrou seu cajado e saiu correndo atrás do leão. A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? Davi não olhou para a sua pouca força, Davi não olhou para a sua estrutura, porque o leão arrebatou a ovelha, ele tomou a sua funda, pegou o seu cajado e saiu correndo atrás do leão, se colocou diante dele e começou a lutar com o leão. Esse largou a ovelha machucada, a ovelha ferida, e Davi foi lutando com ele. O cajado de pastor na mão, dava cajadada na cabeça do leão, o olho tirou a funda, tirou a pedra na cara do leão, e por fim, ele matou o leão, diz a Bíblia. Ele venceu esta batalha. Então, irmãos, escutem, depois que ele matou o leão, aí o que ele fez então? Ele não voltou correndo, ele foi lá onde estava a ovelha ferida, ele tomou ela nos seus braços, e eu acredito que ele até chorou, porque o pastor que ama a ovelha, ele chora pela ovelha, ele sente a dor da sua ovelha, ele sente, meu Deus, glória a Deus, amém? Davi tomou aquela ovelhinha ferida, tomou pausada nos seus braços ali, e voltou lá onde estavam as outras, e ele foi tratar daquela ovelha ferida, ele foi cuidar dos seus ferimentos, ele foi restaurar a sua saúde, ele foi recuperar aquela ovelha que estava perdida. A Bíblia diz que outra vez o urso tomou uma ovelha da sua manada, e ele saiu após aquele urso, teve uma grande peleja com o urso, e por fim ele o matou e trouxe a ovelha de volta. Você sabe por que Davi tinha toda esta coragem? Porque ele era um homem feliz, porque Jeová dos exércitos era o seu pastor. Por isso que ele tinha toda esta felicidade e confiança. Louvado seja Deus. Olha, meus queridos irmãos, a Bíblia fala claramente da experiência dele. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o homem e a mulher têm a Jesus como seu pastor, nada lhe falta. Não falta doutrina para corrigir ele, porque diz que a vara e o cajado consola. O cajado ele pega a ovelha para não cair, e do outro lado é a vara para corrigir a ovelha para não pecar. Então o cajado segura e a vara corrige. É esta correção para aqueles que são amados do Senhor, diz a Bíblia. Glória a Deus. Amém. É uma felicidade muito grande. Agora, por outro lado, nós sabemos, meus irmãos, que o salmista, em toda a sua grande experiência, ele não falou somente nisso, não. Ele falou de um refrigério para a alma daqueles que estão angustiados. Você sabe que muitas vezes o crente tem luta. O crente aqui é a ovelha do Senhor. Ele tem luta, ele tem problemas no lar, ele tem problemas
na família. Muitas vezes o homem chega em casa cansado, a esposa está nervosa. Muitas vezes o homem está numa tarefa muito grande e a esposa está em casa calma, ele chega nervoso e vice-versa, acontece um problema. E então aqui há uma promessa que dizendo que refrigerará a alma daqueles que são ovelhas do Senhor. É no momento de angústia, é no momento de desespero que o homem pensa, meu Deus, o que eu faço? Se eu vou para frente o negócio está feio, para trás eu não posso olhar, de lado está difícil, para cá não tem jeito, o que eu faço? Olha para cima que de lá vem socorro, meu irmão. É de lá que vem a bênção para a sua vida. Louvado seja Deus, Deus nunca deixou de dar a vitória para os seus filhos. Ele é Deus que garante a vitória. Quantas vezes o homem está no completo desespero, mas se ele tem Jesus como seu pastor, na hora que tudo parece perdido, o Espírito Santo chega, calma aí meu servo, não vai não, deixa que eu vou por você, não faça não, deixa que eu farei por ti. Aí a vitória é garantida nesta hora. É felicidade ter ele como pastor, diz a Bíblia. Agora, irmão, vocês imaginam, o salmista diz, ainda que eu andasse, olha só, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Você já viu alguém andar no vale da sombra da morte? Alguém diz, mas irmão, existe esse vale? O salmista está dizendo que existe. Ele está dizendo que existe. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Você já calculou que tipo de batalha seria esta? Que tipo de aflição tão grande que ele diz, eu estou no vale da sombra da morte. Quando o homem está nesse momento, é quando ele está que nem um desprezado na igreja. Ele fica jogado no cantinho, desprezado por todos. A alma está ferida, a alma está angustiada. Parece que ninguém gosta dele, parece que todos desprezaram ele, parece que Deus não ouve mais, parece que ninguém se importa com ele. Ele está caminhando no vale da sombra da morte. Mas ainda que ele passe lá, o Senhor diz que estará com ele, diz a palavra. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo. Amém? Aí está uma promessa das grandes promessas de Deus. Quantas vezes, minha irmã, quantas vezes o crente chega no momento do desespero e diz, meu Deus, eu não aguento mais. É verdade, meus irmãos. Há momentos em nossa vida que nós falamos, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Eu tenho uma experiência na minha vida que houve um período em minha vida, faz muitos anos isso, que eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Para mim basta, Senhor. Chega, pode recolher minha alma, porque eu não suporto mais. Foi nesta hora que eu senti, meus irmãos, a presença do Senhor bem pertinho. É no momento do desespero que, quando você diz, Jesus, eu não aguento mais. Quantas vezes o irmão chega e diz, Senhor, não tem jeito não, eu vou entregar meu cartão de membro, eu não suporto mais a luta, eu não estou aguentando a minha cruz, aguenta mais um pouquinho, Ele está aí ao seu lado para te dar vitória. Não desista, não desista, procure caminhar, olhe para Ele que Ele vai te dar a sua vitória. Irmãos, o Senhor nunca desampara o seu povo. É no momento quando Satanás pensa, agora pronto, agora ele está desprezado, agora todos se esqueceram dele, agora não tem jeito mais não. Fica tranquilo, meu irmão, a promessa diz que ele vai preparar uma mesa para você, na presença dos seus inimigos. Ele vai preparar, é Ele, é Jesus, é o Senhor que dá esta promessa. Vocês imaginam, irmãos? Imaginam quando Davi teve que fugir do seu próprio filho Absalão? Absalão lá, o filho mais bonito que ele tinha, chegou na porta da cidade, escorou lá e começava a pegar a mão de todo o povo e beijava a mão do povo. Olha, se eu fosse um rei e estivesse governando aqui, eu ia ajudar muito a vocês, eu ia tirar o tributo de vocês, eu ia ver o jugo de vocês, e com isso ele enganou o povo. E por fim ele conseguiu tirar seu próprio pai do trono, e Davi teve que fugir do seu próprio filho. Se não fugisse, o seu filho matava ele. Então imagine vocês o que ele passou. Imagine vocês o que Davi sofreu. E foi justamente quando o exército de Absalão pensava, agora pronto, está morto.
Agora nós vamos acabar com ele. Davi estava apenas com 600 homens, meus irmãos. 600 homens, aqueles mesmos que estiveram com ele na peleja contra Saul lá no deserto lá. Então Davi estava só com aqueles ali, com seus filhos, os menores estavam com ele, e alguns homens anciãos seguiram ele também. E foi com aqueles 600 ali que Deus preparou a mesa para ele. Todo ele, o exército inimigo falou: agora nós vamos arrastar ele que nem nós arrastamos uma formiga. Agora nós somos milhares de milhares que vão pisotear eles que nem se pisa poeira na terra aí. Aí foi quando todos pensavam isso, que o inimigo do Senhor, o inimigo de Davi, que era seu próprio filho, ficou pendurado pelo pescoço no carvalho. Então não, e Deus queria matar ele não. Não foi Deus que matou não. Foi ele que foi montado na mula e lá quando passou debaixo do carvalho, a mula deu um pulo com ele, ele enganchou o pescoço e ficou lá. A própria sentença caiu na cabeça dele, porque o Senhor é pastor daqueles que o obedecem, diz a Bíblia. Ele é pastor daqueles que obedecem, ele guarda eles, diz a palavra. Ele guarda eles, meus irmãos. Não é assim que diz a promessa? A Bíblia diz lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque você tem Ele como seu pastor. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca foi vencido por ninguém. Ele é o leão da tribo de Judá, é Ele que veio para vencer, diz a Bíblia. Já pensou que maravilha? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só um dia não, todos os dias da sua vida. Mas aí tem um porém. Aí tem um porém. Estas promessas aí são somente para aqueles que têm Jesus como seu pastor. Você não pode se esquecer desta parte. Esta promessa é somente para aqueles que aceitaram Ele e têm Ele como seu pastor. Se alguém diz: irmão, mas sabe como é que é? O negócio está difícil na minha casa, eu tenho vontade, mas eu não dá para fazer isso agora não. Jesus não perguntou se você está em pecado, Jesus não perguntou se você está bebendo, Ele não perguntou se você está fumando, Ele não perguntou se você matou, Ele não perguntou se você adulterou. Ele quer ser teu pastor. Do jeito que você está, você tem que vir para Ele. Do jeito que você está, você venha. É Ele que vai transformar a sua vida. É Ele que vai ensinar você. Amém? Irmão, há muitas pessoas que dizem: irmão, mas será que Jesus vai fazer isso mesmo? Irmão, Jesus andava onde? No meio do povo que ele andava, no meio de quem? No meio daqueles que eram rejeitados. Os fariseus murmuravam dizendo: olha como é que ele ajuda aí no meio dos pecadores. Jesus disse: eu vim não foi para condenar não, eu vim para salvar o que havia perdido. Eu não vim para condenar, eu vim salvar o que havia perdido. Amém? Jesus morreu não para salvar a prostituta, Jesus morreu para salvar o criminoso, Jesus morreu para salvar o ladrão, Jesus morreu para salvar o adúltero, Jesus morreu para salvar o viciado, Jesus morreu para salvar o assassino, Jesus morreu para salvar aquele que está drogado. Ele veio salvar o que havia perdido, diz a Bíblia. Ele quer ser teu pastor nessa noite, meu irmão. A maior felicidade para o homem não é ter uma conta bancária lá na Suíça. A maior felicidade para o homem não é ter uma mansão de 3 andares, não é morar numa favela em São Paulo. A maior felicidade para o homem é ele ter Jesus como seu pastor, diz a palavra. Ele ter o Senhor como seu pastor. Porque o homem e a mulher que tem ele como pastor, ele tem a vida preparada e tranquila diante de Deus. Agora tem um porém. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que Jesus está olhando para você e ele diz: olha, eu quero ser o teu pastor, você me aceita? Ah, Senhor, na verdade eu até tenho vontade, mas sabe como é que é? Se eu te aceitar, eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que ser crente. Crente não, tu vai ter que ser minha ovelha. Tu vai ter que ser minha ovelha, porque tem muitos crentes aí que não são ovelha do Senhor. Tem muitos que não são ovelha do Senhor.
Então você vai dizer, mas irmão, eu vou ter que mudar de vida. Vai ter que mudar de vida. E a vida vai ser tão mudada que você não vai fazer mais o que você quer. Você tem que fazer o que o seu pastor quer. É o que ele quer. Porque a ovelha do Senhor, elas são guiadas por Ele. Guia-me mansamente, não é com bravura, mansamente diz a palavra. A águas tranquilas, lugar de paz e refrigério. E quando Ele guia, lógico que Ele não vai guiar você para uma boate, porque lá não é lugar das ovelhas. Lógico que Ele não vai te guiar para um cinema, porque lá não é lugar de ovelha. Para onde que Ele vai me guiar? É na casa de meu Pai, é aqui que Ele vai guiar você. É para cá, porque aqui tem comida, aqui tem água, aqui tem alimentação, aqui tem aquilo que sua alma precisa. Amém? Não é a promessa que falou, e habitarei na casa do Senhor, é para cá que Ele vai te guiar, por longos dias, diz a palavra. Aí já pulou a eternidade, já está do outro lado reservado para você. Agora tem alguém que sabe, irmão, eu tanto gostaria, é tão bonito, eu gosto tanto de ouvir, mas eu não estou preparado. Jesus não perguntou se você está preparado. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a sua porta, eu entrarei. Ele não falou que vai entrar na vida do justo, não. É do pecador que ele quer entrar. Não interessa o que você fez. Ele, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro. Ai, mas fulano pecou. Ele veio salvar o que havia perdido. Porque a verdade é que tem muitas pessoas que pecam, meus irmãos, e ficam desprezados. Qual é o homem que não peca contra Deus? Me aponte um. Como que o homem pecador vai querer desprezar o outro que pecou? É nesta hora que o homem tem que chegar e dizer, irmão, levanta-te. Levanta, eu vou te ajudar você. É dar a mão, é segurar, é ajudar, é fortalecer. Não é empurrar não, irmão. É ajudar um ao outro, diz a Bíblia. Amém? Irmão, você sabe que tem muitas pessoas que estão desviadas do Evangelho. Porque existe um costume na vida dos crentes que isso não provém do Espírito Santo. Quando o crente comete um pecado que seja, até a paz do Senhor é negada para ele. Isso acaba de empurrar ele para o buraco. Já está caído e acaba de jogar ele mais longe ainda. Irmãos, muitas vezes, os crentes, os servos do Senhor têm pecado contra Deus porque não têm examinado a Bíblia. A Bíblia diz que quando você chegar numa casa, não falou que é casa de crente, não. Quando você chegar numa casa, você vai dar a paz naquela casa. Se alguém receber, a paz ficará sobre ele. E se não receber, ela voltará para você. Isso quer dizer então que o cumprimento do cristão é esse: paz seja nesta casa. Se alguém aceitar, se falar amém, a paz fica lá. Você chega para uma pessoa e está caído na fé. Você sabe que está lá na miséria, está na desgraça completa. Desgraça é aquele que perdeu a graça de Deus. Você chega, meu irmão, o que aconteceu contigo? Eu vou te ajudar você, a paz do Senhor. Ele vai dizer, olha, eu não posso dar você a paz do Senhor, não. Mas por que você não pode? Não, eu desviei, mas por que você desviou? Mas Jesus não pode levantar. Jesus pode, mas eu não tenho força, então eu vou te ajudar você. Vem cá, levanta. Eu vou levar você lá. Você vai levantar, eu vou te ajudar você. É a tua missão, meu irmão. Você tem que trabalhar para Jesus. Amém? Olha, irmãos. Você sabe que a maior luta que existe para o homem e a mulher é quando eles estão desprezados. O desprezo é uma arma tão terrível, meus irmãos, que o próprio Jesus clamou. Na hora que ele estava lá na cruz, ele se sentiu desprezado, desamparado, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Naquela hora, Jesus assumiu todo o pecado do mundo sobre si. E naquela hora, quando Deus viu que Deus virou as costas, se afastou dele, mostrando para o homem que Deus não tem comunhão com o pecado. Naquela hora, Jesus gritou, meu Deus, por que me desamparaste? Ele se sentiu sozinho naquela hora. E assim acontece muitas vezes com o homem. Na hora que ele se sente desamparado, que ele se sente sozinho, ele se sente desprezado. Aí nessa hora o diabo luta. Chega para um irmão, quando o irmão está conversando com outro, ele já pensa, está falando de mim. Já viu um pensamento, já pega aquele negócio lá, está falando de você. Aí senta naquele cantinho lá, enverga a cabeça, começa a orar e as lágrimas descem. Jesus, o que eu fiz, Jesus? Olha, irmãos,
Só Deus sabe as madrugadas de orações que têm subido a Ele. Há muitas pessoas que estão angustiadas da vida. Ele levanta de madrugada, coloca o pó lá debaixo da cama, o rosto lá debaixo da cama. Ele diz: Senhor, é nessa hora que eu sei que o Senhor está me escutando. Ninguém está mais ligando para mim, Jesus, mas eu sei que o Senhor não me esqueceu, não. Eu vou prosseguir, eu vou conseguir. E Deus ouve, Deus atende, irmão. Deus atende. Olha, irmãos, o amor de Jesus é tão grande, irmão, que diz que ele deixou 99 ovelhas e foi buscar uma só que estava perdida. Para vocês entenderem que ele não quer que ninguém se perca. Ninguém. Ele é pastor, ele não é mercenário, não. Se nós trazermos essa palavra para o presente, para a vida atual, falando de ministros que executam a parte de pastores no Evangelho, vocês vão ver que tem muitos pastores que estão deixando as ovelhas sozinhas. As ovelhas estão desgarradas, estão desprezadas, estão com carrapicho no corpo. Aí você sabe o que é carrapicho? É aquele negócio do mato que garra na pele das ovelhas. E o pastor de vez em quando ele chega lá e pega um esfregão, chega lá numa torneira de água e bota a ovelha debaixo e diz: eu vou dar um banho em você agora, eu vou te limpar. E você sabe que a água que limpa o crente é a palavra de Deus, diz a Bíblia. Ela limpa o homem, ela purifica o homem, ela faz dele uma nova pessoa, diz a Bíblia. Amém? De vez em quando, irmão, o pastor tem que pegar um esfregão lá na doutrina e começar a dar umas esfregadas nas ovelhas, para tirar toda a sujeira do pecado que está agarrado na vida deles. Mas você sabe que hoje tem muitos pastores que o cajado deles está lá encostado na igreja. Encostaram o cajado lá e ficou lá. E a igreja está começando a morrer. Aquela igreja que era avivada vai perdendo a graça. Aquela igreja que tinha o Pentecoste do poder de Deus já não tem mais. Aquela igreja que o Espírito Santo derramava lá dentro e batizava já não ocorre mais. E assim por diante. Por que motivo está acontecendo isso? Porque o cajado do pastor está encostado. O pastor que cuida das ovelhas, a sua arma principal é o cajado. Sem o cajado, ele não é pastor. Ele não é pastor. Sem cajado ele não é pastor, não é mesmo? Meus prezados irmãos, talvez tenha alguém aqui nesta noite que por alguma razão se desviou do caminho do Senhor. E ele, como seu pastor, ele chama você: ô minha ovelha, volte, eu quero ser o teu pastor. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que está pensando: meu Deus, mas eu não sou crente, eu não aceitei a Jesus. E ele diz para você: venha, eu quero ser o teu pastor. Venha, eu quero ser o teu pastor. Levanta do seu lugar, ele quer ser o teu pastor. Aí você pode falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Talvez você está aqui dizendo: meu Deus, com a minha vida cheia de pecados, será que Jesus me aceita? Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele não quer saber do jeito que você está. Venha, receba ele, deixe ele ser o seu pastor a partir de hoje. Glória a Deus. Amados, as horas se foram. Eu quero perguntar aqui, olha que já tem 3 pessoas aqui diante do altar. Será que você quer Jesus como teu pastor? Quem aqui quer ter Jesus como seu pastor? Você que não ainda aceitou ele como seu pastor, levanta e vem cá. Você que não tem ainda ele como seu pastor, venha. Deixa ele ser teu pastor a partir de hoje. Deixa ele governar a sua vida. Venha, irmã, venha. Olha, irmãos, a Bíblia está dizendo que é felicidade. É felicidade o homem, a mulher, ter a Jesus como seu pastor. A Bíblia que está dizendo. Venha cá em nome de Jesus. O que você está esperando? Venha. Ele quer ser teu pastor e você quer que ele seja. Venha, chega para cá. Chega, meu irmão. Isso, chegai-nos a Deus. Olha, irmãos. A promessa que falamos nesta noite aqui, ela só vale para aqueles que têm ele como pastor.
Só para eles. Se alguém diz, Jesus, sabe como é que eu gosto muito do Senhor, mas eu não estou preparado para ser tua ovelha hoje. Irmãos, esta é uma questão tão pessoal, que se Jesus pudesse decidir, ele não estaria esperando mais nada, já tinha buscado a igreja a tempo. Mas é uma questão que ele não resolve, a parte dele ele fez. Agora ele está esperando a tua. Você quer ser feliz? Você quer ter felicidade na sua vida? É você ter ele como pastor aqui que está falando. Está vendo? Isso, meu irmão. A felicidade é ter ele como pastor. Amém? Irmãos, Jesus, quando ele é o pastor de uma pessoa, não pense em você que ele vai deixar o mercenário vir colocar macumba na sua vida, que ele não deixa não. Saiba disso. Se Jesus é teu pastor, Satanás é o lobo. Jesus é o pastor. Então ele chega e quer colocar uma macumba na sua vida, ele não vai deixar mesmo. Aí é onde que entra a guerra do cajado. O cajado cai na cabeça do lobo, cai na cabeça da macumba, e o diabo fica doido, não tem jeito, tem que ir embora. Porque o Senhor é teu pastor. E diz a Bíblia que a sua cabeça será ungida com azeite, seu cálice vai transbordar de felicidade, cheio de alegria. É muita bênção. Amém. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui meu irmão, minha irmã, você que não aceitou ele ainda como seu pastor, você vai aceitar agora. Ah, irmão, mas amanhã? Amanhã não, é agora. Agora. Todos ficam de pé, por favor. Em nome de Jesus. Todos. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.